Dormindo com o Inimigo, que originalmente chama-se Sleeping with the Enemy, e é um filme de suspense psicológico americano lançado em 1991, dirigido por Joseph Ruben e estrelado por Julia Roberts, Patrick Bergin e Kevin Anderson. O filme é baseado no livro da escritora Nancy Price, lançado em 1987. Julia Roberts interpreta uma mulher que finge sua própria morte e se muda de Cape Cod para Cedar Falls, Iowa, para escapar do seu marido controlador, obsessivo e abusivo, mas vê sua nova vida pacífica interrompida quando ele descobre suas ações e a rastreia. Dormindo com o Inimigo foi lançado nos cinemas em 8 de fevereiro de 1991. Recebeu críticas geralmente negativas da crítica, mas foi um sucesso de bilheteria, arrecadando 175 milhões de dólares e foi gasto um orçamento de produção de 19 milhões de dólares. O filme também quebrou o recorde da época de maior filme estrelado por uma protagonista feminina, arrecadando 13 milhões de dólares em seu fim de semana de estreia, superando o recorde de maior filme anterior, que era Aliens, o oitavo passageiro, que havia arrecadado 10 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana de estreia. O filme foi dirigido por Joseph Ruben e o roteiro foi escrito por Roland Bass e o Bruce Joel Rubin, só que ele não recebe os créditos. Do Roland Bass, que é o vencedor do Oscar pelo filme Rain Man e já trabalhou com a Julia Roberts em filmes como Lado a Lado e O Casamento do Meu Melhor Amigo. Na época do lançamento, o filme foi detonado pela crítica, mas um sucesso de público, sendo uma das maiores bilheterias de 1991. O filme também foi um sucesso nas vendas de home video, ou seja, as famosas VHS, sendo um dos filmes mais alugados na época, inclusive aqui no Brasil, também dando muita audiência nas reprises da TV. E atualmente está disponível no catálogo da Star+. O filme pode não ser perfeito, sobretudo pela direção problemática, e nem todos os diálogos funcionam, mas o longa se tornou ainda mais relevante com o passar dos anos e o aumento do crime de feminicídio. Provavelmente em 1991 as pessoas não estavam preparadas para discutir um assunto tão delicado e ainda um tabu no cinema mainstream, mas com a mulher tendo voz cada vez mais e o Brasil com uma lei tão importante quanto a Lei Maria da Penha, este filme se torna cada vez mais relevante. Mas fica o aviso de gatilho: mesmo sendo um filme hollywoodiano, não é um programa divertido e pode impressionar quem é mais sensível ao assunto. Em Dormindo com o Inimigo, a estrela Julia Roberts, vindo do sucesso de Uma Linda Mulher, lançado em 1990, faz o papel com menos glamour, com menos dos seus trejeitos, mas ainda assim marcante.
Dormindo com o Inimigo é um suspense eficiente, um thriller capaz de deixar o espectador grudado na cadeira a cada tomada, e conforme o filme avança, a tensão aumenta e fica o receio da nossa protagonista ser descoberta, ainda mais sabendo que esta pode ser uma história comum para muitas mulheres. E boa parte de toda essa tensão vem da excelente trilha sonora do saudoso Jerry Goldsmith, que já venceu um Oscar pela trilha sonora do filme A Profecia, lançado em 1976, e nos agraciou com a trilha sonora de Star Trek em 1979. Juntando com o que o espectador vê na tela, Jerry Goldsmith ainda deixa a ação mais intensa e claustrofóbica, e não é exagero dizer que a sua trilha sonora também é um personagem do filme. O desfecho do filme pode não ser tão inventivo, mas não dá para dizer que foi ruim, e o grande público casual não vai reclamar do que viu em tela. Dormindo com o Inimigo é um suspense que merece ser assistido, discutido ou redescoberto, e tomara que uma estrela como a Julia Roberts em tela faça com que esse mal chamado violência doméstica diminua no Brasil, no mundo, até que o número de casos chegue a zero. Julia Roberts, que tinha 22 anos quando o filme foi produzido na primavera de 1990, tornou-se a atriz mais jovem a ganhar 7 dígitos por uma única atuação. Julia Roberts causou polêmica depois que ela deixou a cidade de Eberville, Carolina do Sul, onde a produção do filme filmou algumas cenas. Ela disse que o lugar era um inferno e uma cidade terrivelmente racista, para onde ela nunca mais voltaria. O estado mental do marido é transtorno narcisista perverso. Na época que o cineasta Joseph Ruben foi contratado, Kim Basinger estava incluída no projeto para interpretar Laura Burns. Ela infelizmente recusou o papel, dizendo que sentia que não era a pessoa certa para o papel. Julia Roberts então foi escalada. Dormindo com o Inimigo quebrou o recorde de 11 semanas do filme Esqueceram de Mim, lançado em 1990, que estava no topo das bilheterias norte-americanas. Ambos os filmes foram produzidos e distribuídos pela 20th Century Fox. O papel principal de Julia Roberts neste filme foi originalmente escrito para Jane Fonda. O filme foi produzido e lançado cerca de 4 anos depois do lançamento do livro original do mesmo nome, escrito por Nancy Price. O livro foi publicado pela primeira vez em 1987. Um dos 2 grandes filmes do estúdio 20th Century Fox, lançado em 1991, estrelado pelo ator Patrick Berg. Os filmes foram Robin Hood, o Herói dos Ladrões, lançado em 1991, e Dormindo com o Inimigo, lançado também em 1991.